Olá, seja bem-vindo à Casa dos Binéia no Sim, seja bem-vindo a este podcast. Quero começar convidando você para deixar o seu like no vídeo. É muito importante para que ele vá mais longe, para que ele alcance mais pessoas, para que elas possam receber esse conteúdo que é produzido com muito carinho pela Associação Anusim Brasil, a Sinagoga Anusim Brasil, que sempre traz um conteúdo falando de Anusim para Anusim, né? Aqui do meu lado direito, do teu lado esquerdo, para quem olha, Yohanan Shaul, seja bem-vindo. Shalom a todos nuestros internautas que nos escuchan. Estamos más una vez aquí para poder transmitir aquello que dice respecto a nuestra porción bíblica de esta semana, que es Kitzá. Shemuel Zakai também conosco, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui, Shemuel, nos estúdios. E muitos assuntos, muitos raciocínios, nós não conseguimos desenvolvê-los ali, naquele espaço de tempo que é um pouco restrito do Shabat, né, na sinagoga. Então nós aproveitamos esses momentos para desenvolvermos, para irmos um pouquinho mais longe no estudo, no comentário, nas meditações de Torá. Né? A Torá que rege toda a vida judaica. Shemuel, nós vamos falar sobre a Parashá Kitzá. E você sempre traz para nós um resumo. O que a Parashá dessa semana está trazendo? Shimon, Juan Pablo Leguizamon e você que nos acompanha, a Parashá Kitzá, ela está isolada do livro Shemot, porque ela sai exatamente da ordem cronológica dos acontecimentos que estamos no devido momento dessa leitura. A Parashá Kitzá, ela é aquele momento de distúrbio e ao mesmo tempo um momento de reencontro em que os filhos de Israel se perderam durante a ausência de Moshe Rabbeinu por se prolongar do período que eles imaginaram que Moisés deveriam voltar. No Sinai. No Sinai. Então ela está fora da linha do tempo. Fora. Que nós estamos seguindo aqui da Torá, né? Porque na linha do tempo da Torá, esse momento que vai ser retratado agora já passou. Já passou. Ou seja, nós estamos tendo uma viagem de volta ao passado. Exatamente. Mas que se tornou presente para nós. Agora, resta entendermos essa mística, né? Por que nós estamos tendo que voltar ao passado antes de seguirmos? Porque nós paramos justamente na construção do tabernáculo, né? Da casa especial, onde o Eterno habitará no meio de nós, no meio do povo. Só que a organização aqui da Parashá, ela nos traz um acontecimento gravíssimo do passado do povo. Exatamente, um acidente de percurso, né, Shimon? Esse acidente de percurso foi exatamente essa ausência de Moisés. Moisés se tornou um ícone que, na mente dos hebreus, dos israelitas, ele remetia à presença divina. Então, prolongou-se além do tempo desejado e as pessoas começaram a perder essas referências no deserto, porque esse Avodá Zará, essa idolatria, ela não é exatamente uma substituição de Deus por outra divindade. Esse Avodá Zará é, na verdade, o objeto que eles estavam usando, que seria o próprio Moisés. Moisés remetia a isso. Moisés estava ali, a presença divina está aqui. Moisés se demorou, ele sentiu uma necessidade de substituir essa presença. A figura de Moisés. A figura de Moisés, que foi o bezerro de ouro, para que eles pudessem entender que a presença divina estava lá entre eles. Quem é um líder? Ela vem trazendo, então, assim, nos instantes iniciais desta Parashá, dessa Kitzá, né, desse acontecido, já traz ali uma questão de liderança, uma questão muito forte de quem lidera. E isso acontece muito, aí eu quero puxar para as famílias, né? Isso acontece muito com as famílias no seguinte sentido de que toda a espiritualidade daquela família, ela está vinculada a um líder, geralmente ao mais velho da casa, né? E nós vemos, às vezes, uma família tradicional, religiosa, que a vida toda esteve ali,
naquela sinagoga, naquela comunidade, uma família que era ativa nas suas atividades religiosas, comunitárias, fazia tzedakah, uma família que pagava o salário do rabino, uma família que construía a escola, ajudou em todos os movimentos, ajudou a construir o clube da sinagoga. Quando o patriarca da família morreu, eles debandaram da convivência sinagogal e hoje os netos daquele tzadik nem religiosos são. Perde-se a referência, né? Perde-se a referência, inclusive a referência espiritual. Shalom a todos. Eu sou Juan Pablo. Há de saber uma coisa de que quem promoveu isso foi essa turma que não eram legitimamente israelitas e que se acoplaram, se ajuntaram. Inclusive, o rabino comentou isso de que a única coisa que Moshe não consultou ao Eterno para permitir essa turma que criou tanto problema no deserto, porque eram eles quem incentivava. Inclusive, eles eram aqueles que fustigavam com açoite os israelitas lá por mando do faraó, para que eles produzissem muito mais. E esse pessoal que eram lá os maiorais, que comandava a fazer os tijolos e fazer todo esse serviço que faraó construiu lá por mãos do israelita, essa turma também se acoplaram. E estes que, acostumado à idolatria do Egito, incentivou para que seja feito essa imagem. E acostumado, como vocês acabaram de dizer, a um líder que estava sempre presente ali na tenda da congregação, ali, com a ausência dele, eles incentivaram isso eu acho, para profanar a própria santidade do povo de Israel, porque eles atingiram o mais alto degrau espiritual quando receberam a lei. O ápice desse drama que é a Parashá Kitzá, que é a construção, aliás, a construção do bezerro de ouro, né? Toda a história, ela está permeando esse acontecimento que é o feitio, né? A confecção do bezerro de ouro. Mas nós não devemos analisar uma história simplesmente pelo resultado, mas sim pelos meios. É assim que nós vamos compreendendo o comportamento humano, o comportamento divino, nós vamos entendendo o nosso papel em tudo isso, o papel do povo de Israel, e entendendo como o que aconteceu lá nessa ocasião da construção do bezerro de ouro se reflete até os dias de hoje, porque nós tivemos muitas consequências após a construção do bezerro de ouro. Muitas tribos perderam o que era de direito, né? Passaram os direitos para outras tribos, né? Se foram rebaixadas e outras se levantaram. Veja, nas situações de desastre, porque nós podemos dizer que foi uma crise, né? Uma crise sem precedentes, uma crise era uma crise nacional, né? Aquilo ali, e mudou, nós podemos dizer que a construção do bezerro de ouro mudou a cara do povo judeu. Mudou a face do judaísmo naquele momento, exatamente. Porque ali, os primogênitos, ele era exatamente essa referência que o Shimon disse, que é o Cohen, né? Ele é o mais velho, exatamente. Todo primogênito era Cohen. Todo né? primogênito era o Cohen. De diferentes famílias, de diferentes tribos, era Cohen. Hoje, quem é Cohen? Aquele que foi designado da tribo específica, agora não mais de todas as tribos, mas somente uma tribo forneceria o Cohen, né? Exato. Ou seja, o Cohen é o que faz o serviço sagrado, né? Está nos níveis mais elevados, ou seja, é o que estaria mais próximo de Deus, né? Trabalhando no escritório ali. E essa é indicativa, né, Shimon? Que a ordem cronológica, porque até o momento da Parashá Kitzá, do bezerro de ouro, aí era conhecidamente os primogênitos estavam cotados para ser os Koanim.
A partir de então, que essa mudança, né, essa mudança da face do judaísmo nesse momento, vai dar lugar aos levitas, porque eles assumiram um protagonismo de liderança e de integridade, de honestidade, até de desconsiderar o parente que estava do outro lado, porque foi uma polarização. Moshe Rabbeinu, quando tentou desfazer aquele clima, encontrou-se uma divisão. E Moisés ordenou, atravessem aqueles que estão do outro lado. Matem. E aí entrava primos, tios, pai, mãe, filho, irmão, cônjuge, enfim. A nação, ela se dividiu ao meio entre os que construíram o bezerro de ouro e os que não concordaram com aquilo. E veja que nisso tudo surgem justamente a tribo de Levi. Surge a tribo de Levi, né? E ela toma um protagonismo, mas aí é que eu quero analisar com vocês. A tribo de Levi, ela tomou para si uma responsabilidade que muitos de nós correríamos. Nós abriríamos mão pela nossa fraqueza, pela nossa cultura, pela forma com que fomos criados. A sociedade de hoje talvez não agiria dessa forma, né? Hoje seria politicamente incorreto, né, fazer isso, mas os levitas pegaram em espadas e mataram os idólatras. Né? Eles atravessaram os idólatras com a sua espada. Você faria isso hoje? Eu confesso. Eu provavelmente não teria coragem de atravessar o meu irmão. Tendo teu filho, tua esposa... Do outro lado? Do outro lado. Olha o desafio. E é num momento nada agradável, porque ninguém quer fazer isso. Esse é o trabalho sujo. Isso não é, Shemuel, receber os louros ou não é subir no palanque da inauguração do Mishkan. Porque na paraxá passada foi a inauguração do serviço sacerdotal. Ou seja, foi o ápice, foi a recompensa que os levitas que nós estamos vendo hoje receberam. Foi o palanque. Na semana passada, na paraxá passada, os levitas subiram ao palanque. Mas hoje nós temos a oportunidade de entender os méritos dos levitas, porque eles fizeram aquilo que ninguém teve coragem de fazer. Nenhum outro faria. Ninguém faria, ninguém teria coragem. Como ninguém fez, foram os levitas que fizeram. Né? E muitas vezes, o cidadão que está aí, ele quer, como os políticos fazem, né? Subir no palanque. Ele quer já cortar a faixa, inaugurar a obra e receber os créditos. Não, fui eu que fiz, fui eu que construí a sinagoga, fui eu que dei essa ideia, olha como eu sou precioso para a comunidade. Mas na hora de sujar as mãos para fazer o que precisa ser feito, será que nós estamos aptos? Será que nós somos corajosos o suficiente para arcar com as consequências? Porque a tribo de Levi também sofreu as consequências de ter atravessado os seus irmãos, os seus parentes. Tiveram que ser aprovados reconhecidos por Deus e aprovados pela opinião pública, né? Que será essa inauguração do Mishkan, e de que todas as tribos terão que consagrar Levi, colocando as suas mãos sobre eles e falando, sagrado de Deus. Então os sacerdotes serão reconhecidos, serão respeitados. Eles assumirão um serviço público, são servidores públicos, são concursados, mas com uma diferença. São concursados de que gozam de total confiança da população. Sim. Respeitos, né? As pessoas têm respeito pela... nós rezamos na Amidá, né? Que os nossos conselheiros, os nossos juízes e os nossos conselheiros seja como no primeiro tempo. Então isso faz menção à integridade e à confiança de que os levitas gozavam de todas as tribos. Eles passaram a assumir um papel de confiança e de imparcialidade esperado em qualquer tribunal. E ao mesmo tempo eram os que mais tinham que trabalhar. Né? E os que mais trabalhavam não tinham herança. Né? Exatamente. Eu acho que uma das consequências que não está ligada diretamente ao ato ali de matar os idólatras, mas que se tornou consequências por serem os escolhidos por tal ato, era de não ter herança, de não ter terras. Todos que estavam a caminho
da terra de Israel receberiam um pedaço de terra para ali se perpetuarem. Os levitas não. Não receberam recompensa, eles não tinham auxílio paletó. Não eles não tinham auxílio moradia, eles não tinham super salário. Eles não tinham fazendas, eles não tinham gado. O israelita médio, ele era dono de gado. Sim. Ele era boiadeiro. Todos entraram com posse de terra. Com posse de terra, com riquezas. Era um povo próspero. O povo judeu é um povo próspero até hoje. Mas os levitas, a eles coube trabalhar. Eles entraram com atestado de pobreza. Então, porque, na verdade, esse atestado de pobreza, ele, de fato, ele não é uma ironia. Deus coloca o levita junto com o órfão, com a viúva e com o peregrino, no mesmo para nível, que toda Israel ajude exatamente essa classe. E os levitas estão ali. Eles entram no serviço público com atestado de pobreza, de renúncia, Shimon. A mesma atenção que a comunidade deve dar para uma viúva, deve dispensar ao levita. Atenção financeira, obviamente, né? Nós estamos falando. O mesmo cuidado que a sinagoga. Então, lá no quadro de ajudas da sinagoga, tá a viúva, tá o órfão e tá o levita, porque ele não tem riqueza. Ele não pôde ter a riqueza. É óbvio que ele tem o prazer, ele tem a dádiva de trabalhar no escritório divino. Exato. Ele trabalha na sala ao lado da morada de Deus. Na sala ao lado, ele tem o contato, mas como consequência, porque a vida é feita de escolhas. Eu já vou passar a palavra para esse homem aqui. A vida é feita de escolhas. Se você escolher ser um médico, você viverá como um médico, não como um boiadeiro, não como um fazendeiro. Você, talvez médico, não poderá viver na fazenda, acordando de manhã, ouvindo os pássaros, a natureza, comendo um queijinho que você fez ali mesmo, tomando aquele café com leite delicioso, aquele pão caseiro com doce de leite. Talvez você não possa viver isso, talvez você tenha que viver, se você é um médico de grande sucesso, um grande cirurgião plástico, você tem que viver nos grandes centros. Mas tudo na vida é fruto e resultado das nossas escolhas. Exatamente. Bem, qual é a questão prática de tudo isto para os nossos dias? Para nós que temos sinagoga, para nós que temos Beit, para nós que temos congregações. Isso vem incentivar em cada um de nós o cuidado que nós temos que ter com a manutenção de nossa sinagoga. Porque eles serviam no tabernáculo, para isso eles foram ordenados, e hoje nós temos também Rosh, temos os rabinos, os professores. Temos pessoas que trabalham exclusivamente atendendo. Aqui, por exemplo, no Sim Brasil, aqui na nossa sede, nós temos pessoas exclusivamente limpando, fazendo o shaharit de manhã, nós temos os hazan. Aí a pergunta é, será que eles recebem alguma coisa por isso? Será que nós estamos valorizando também? Porque eles também têm as suas necessidades. Precisa de calçado, precisa de roupa, precisa de ter um futuro. E será que nós estamos pensando nessas coisas? Porque essa paraxá nos leva a pensar coisas nisso. Práticas, né? A coisa prática para nós. Não somente citarmos o histórico, o que aconteceu lá, o que isso, aquilo, mas precisamos entender para o nosso tempo o que nós precisamos fazer. Ô Shemuel, quando eu recebo no meu Facebook o recibo da pessoa que dá R$20, da pessoa que dá R$10, da pessoa que dá R$300, olha, eu sinto um regozijo e agradeço, em nome do Sim Brasil, eu agradeço pela sua generosidade, porque nós temos aqui uma parafernália de coisa que precisamos manter, que nós precisamos pagar, tem prazo para vencer essas coisas. E será que
todos nós que estamos na Anusim Brasil, estamos dando estamos sentindo essa sensibilidade de repartir aquilo que o Eterno nos dá, de devolver aquilo que se destina para esse serviço. Ô Shemuel, nós trouxemos aqui uma linha de raciocínio justamente da escolha, né, das consequências. O Shaul justamente trouxe um comentário complementar que é a necessidade de ajudar as pessoas que trabalham no serviço sagrado, né? Exato. Porque quem trabalha no serviço sagrado, de uma forma ou de outra, não consegue se conectar tão intensamente com a sua vida pessoal, né? Enquanto ele está construindo para a comunidade, ele não está construindo para si mesmo, né? É uma consequência, é fruto de uma escolha, Shemuel. É uma renúncia, né? É uma renúncia, você abre mão. É uma renúncia, porque quem trabalha hoje numa instituição que está começando, ele vem do mercado de trabalho, ele tem dificuldade porque ele tem que abrir mão ele tem que abrir mão de uma redução da última renda que ele tinha no mercado de trabalho. Então, as pessoas falam, eu quero trabalhar para o Anusim Brasil porque quero desenvolver todo o trabalho de vida para todas as famílias que tem da sinagoga e da associação. Então, essas pessoas elas já entram fazendo renúncia do que ela é no mercado de trabalho. Ela ganha lá 10 mil, ela vai entrar na instituição ganhando talvez um terço disso aí, né, para conseguir atender o trabalho nesse primeiro momento. Agora, não é glamuroso. É uma renúncia. Shemuel, o glamour está o glamour ele está na hora de um shacharit, daí é glamuroso, é gostoso, você tá ali, você tá rezando. Os resultados, isso é glamuroso, mas não é glamuroso você pôr a mão na massa. Como não era glamuroso para os levitas o afazer diário, né? O afazer diário no templo era um trabalho, era um ritmo de produção industrial. Embora tivesse, sim, todo o seu contexto espiritual, que era o principal motivo daquilo, mas o trabalho, ele era muito disciplinado, ele era muito regrado e existiam as pessoas certas, escolhidas, os turnos, a forma para que tudo fosse feito. Sim. Então, não era como ser um ator de Hollywood. Não tinha. E outra coisa, Shimon, e Pablo, a questão do Mishkan, exatamente, ele vai dar lugar ao bezerro de ouro. Vocês entendem isso? Não. Porque Deus entendeu que a necessidade do povo era ter uma referência onde a presença divina fosse percebida. Se manifestasse. Então, quando Moisés consegue o perdão de Deus, que Deus determinou destruir todo o povo, ele determinou, foi convencido por Moisés a não destruir o povo, e depois disso ele decidiu de que o seu anjo caminharia com eles e não mais as suas faces andariam para que eles não fossem destruídos. E até isso Moshe Rabbeinu vai conseguir reverter. Na quinta aliá, por exemplo, você vai perceber, quando Moisés desce com as segundas tábuas da lei, ele diz assim, o Senhor, os 13 atributos de misericórdia que nós usamos no Yom Kippur, ele é exatamente usado a partir do momento em que Deus decidiu perdoar e caminhar novamente com os filhos de Israel, assumindo como seu próprio povo. E o Mishkan, Terumá, que aí sim começa a ter sentido. Aí Deus fala, bom, então eu darei a vocês um lugar aonde eu habitarei, ou seja, a minha presença será percebida. Isso vai exatamente substituir o bezerro de ouro. Quando nós criticamos outras religiões que fazem ou se fazem uso de imagens, de esculturas, para ter ali a sua reverência das suas divindades, nós não poderíamos fazer essa crítica, porque os nossos antepassados foram seduzidos por isso, mesmo que com a influência egípcia, sim. E o próprio Moshe Rabbeinu, Shimon e Pablo, quando ele chega no monte falando com Deus, ele também vai ser tentado e assediado a isso. Ele diz assim, permita, se achei graça aos teus olhos, ver a tua face. Sim. O próprio Moisés teve o desejo de ver a Deus. De ver numa forma que ele compreendesse. Que ele compreendesse Deus. Agora, Deus diz, não é possível o homem ver a minha face e continuar a viver. Então, o Mishkan, ele vai atender essas expectativas de que a presença divina vai se manifestar, né? E hoje,
depois da destruição do segundo templo, as sinagogas, elas representam exatamente isso, um lugar público aonde a presença divina é percebida através de um conjunto de coisas. A presença de livros sagrados, é coroado pela presença de um Sefer Torá, um Minyan, aonde todas as rezas que simbolizam e dão lugar aos sacrifícios do templo são realizados aonde? A mikve, na sinagoga. Então a sinagoga para o judeu ainda é essa referência que nós nos encontramos a Deus. A natureza humana, ela não mudou. Não mudou. Ela continua a mesma. E o fato de nós admitirmos isso não é uma fraqueza, é a nossa realidade. Então, nós precisamos ali de uma referência espiritual, e quando o líder maior se ausentou, que era aquele que falava com Deus, nós nos sentimos sozinhos. Nossos pais se sentiram sozinhos, abandonados, e de alguma forma tentaram imprimir aquilo num formato de um bezerro de ouro, né? E depois o Eterno mesmo, o Eterno, como nos conhece muito bem, como diz, né? Eu conheço muito bem o meu time, né? Como o Eterno conhece a sua criação e sabe que nós somos partes de sua própria manifestação, conhece o seu eleitorado, entendeu que nós precisaríamos de uma referência física, uma coisa pra tocar, né? Algo palpável para compreendermos a própria presença divina. Porque quando o homem pecou lá no Éden, os olhos se abriram para uma parte do mundo, mas se fecharam para outra. Nós não conseguimos mais nos comunicar diretamente com o Criador. Exato. A tendência após a desobediência, a primeira desobediência, foi nos afastarmos da presença real, porque o Criador, ele passeava pelo jardim. Ele conversava com Adão diretamente, diariamente. É uma relação como nós. Eles faziam podcasts juntos. Mas, através da desobediência, os olhos do homem se abriram para o que ele não precisava saber, e se fecharam para a presença divina. E como consequência disso, houve o afastamento, né? O afastamento completo. Em algum momento na existência da humanidade, nós vivemos aqui sem qualquer manifestação divina, a não ser a nossa própria existência. Mas o contato com o Criador, ele voltou a ser retomado com Abraão, através da sua postura justa. E ele foi só se intensificando ao ápice do Eterno viver novamente no meio de nós, aí através do tabernáculo. Através do tabernáculo, a entrega da lei. Da lei, da Torá. O Moshe Rabbeinu nessa paraxá vai quebrar as duas tábuas da lei, que foi o momento em que Deus se revelou a todos, né? Ou seja, o que ocorreu no jardim, em que a presença divina passeava pelo jardim, isso acontece no Monte de Sinai, e que exatamente nessa paraxá Deus ameaça dizendo: não mais caminharei com vocês. E a reação do povo é impressionante, Juan Pablo, que eles reagiram da seguinte forma. Aí diz: e eles entristeceram e tiraram todos os seus adornos. Ou seja, quando Deus falou: não vou mais caminhar com vocês, o meu anjo vai caminhar. Eles sentiram esse prejuízo, essa perca, que vai ser quando eles vão aprender a fazer o caminho de volta, o caminho da Techuvá, que nós vamos receber de presente o Yom Kippur. O Yom Kippur, ele chega nesse dado momento em que Israel consegue fazer esse contorno e ele consegue convencer a Deus do mal que pretendia fazer. Uma, de destruir toda a massa do povo hebreu e de não mais caminhar com eles. Então isso foi revertido com Moisés e com o povo através do retorno, através da Techuvá, em que as duas tábuas são entregues novamente e ainda a presença divina ela é manifesta através do Mishkan, através do templo e hoje através da sinagoga, Juan Pablo. É interessante a tradução do Ketzah, quer dizer levantarás. Então, levantarás o quê? Quando Moisés apareceu com as tábuas,
e o povo dançando, tocando música e tudo, e de repente eles pararam tudo para contemplar, todo mundo abaixando a cabeça. Se envergonharam. Se envergonharam, por quê? Porque a Globo falou que Moisés tinha morrido. Tinha morrido. E de repente ele aparece Todo ali. mundo tinha matado Moisés e Moisés estava vivo e com as tábuas da lei. Com as tábuas da lei ainda. Então, quando Moshe falou com ele quebrou as tábuas Lehor, que chama, né? As tábuas de pedra. As tábuas de pedra, ele jogou no chão. Então, quando ele falou com ele e houve a matança então dos idólatras, aí eles levantaram a cabeça outra vez. Mas a influência de levantar a cabeça estava depositado na responsabilidade de Moshe, porque ele era o único que falava com Deus. E o que é feito depois, vocês devem ter observado isso, que Moisés ele moia o bezerro de ouro e coloca do pó para que todos bebam com água. E nós vamos ver lá depois em Bar Midbar a paraxá da Sotá, a mulher suspeita de adultério, em que o Cohen ele pega do pó do templo, põe na água e dá para ela beber. Né? A cinza do sacrifício e ela tomava, e se a coxa caísse, né? Ela tinha culpa. Adultério. Ela tinha adultério. Olha, é impressionante como tudo se discorre. Eu queria analisar um aspecto também muito interessante que está ligado a isso, a iniciativa, né? Porque de quem foi a brilhante ideia de construir um bezerro de ouro, né? Porque nós somos mentes criativas. Todo ser humano, ele tem a capacidade de criar, né? Nós vimos, inclusive, num determinado momento de afastamento divino, o ser humano levantando a Torre de Babel, né? Algo impensável, né? E chegaram a um ponto em que as línguas foram confundidas para que eles não conseguissem mais se entender. E veja, novamente nós vemos isso acontecendo agora nessa construção, quando alguém teve uma ideia, né? E rapidamente aquela ideia se tornou um projeto. Ele conseguiu vender o seu projeto de sociedade para muita gente. Ele conseguiu impregnar aquilo nos corações daquelas pessoas. Porque uma coisa é você ter uma ideia, outra coisa é você contar a sua ideia. Outra, totalmente diferente, é as pessoas gostarem da sua ideia. E outra é uma comunidade viabilizar o funcionamento da sua... Deram forma, né? Deram forma para aquela ideia. Então, muitas vezes nós nos pegamos tendo uma brilhante ideia. Poxa, Shemuel, eu acabei de ter uma ideia. E aí você vai explicar aquela ideia e de repente a sua ideia ela será refutada. Será refutada porque você não se atentou a isso, porque nós temos paixões, Shemuel. Aí entra a questão, né? Eu me acho genial, eu fico apaixonado pelas minhas ideias. Elas são ideias que são brilhantes. E tudo é manifestação divina, né? Tudo é manifestação divina, tudo vem de Deus, tudo é a luz de Deus se revelando a nós. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos esse dispositivo que nos responsabiliza, porque seria muito fácil. Ah, não, nós somos a manifestação divina, nós somos uma extensão de Deus, então o que eu sou, o que eu fiz, o que eu falo, o que eu penso, não é culpa minha, porque, afinal de contas, eu sou a extensão do divino. Não, nós temos um dispositivo que se chama livre-arbítrio, ele sim traz para nós a liberdade e a responsabilidade pelas escolhas. Então, nós nos apegamos com muito amor a grandes ideias e, às vezes, a tua ideia, ela fere diretamente algo dentro dessa Constituição. Por exemplo, você está num ambiente sinagogal, de repente a sua ideia de comportamento, a sua ideia de interpretação, ela não será apreciada porque ela é uma má ideia. A questão é ter humildade como Israel teve depois de
admitir que teve uma péssima ideia, que não deveriam ter feito e imediatamente tiraram seus adornos, baixaram a cabeça e clamaram por perdão, clamaram por uma revisão, né? Uma revisão daquilo. Poxa, afinal de contas não foi uma boa ideia. Porque existem aquelas pessoas que falam, olha, quando eu boto uma ideia na cabeça, ninguém me tira. E geralmente as pessoas que agem assim, agem por impulso, por emoção. O agir por emoção também esteve presente nesse momento da construção do bezerro de ouro. Porque eu venho, eu contagio você com uma ideia e você se emociona. Poxa, Moisés se foi. Veja bem, nós temos que resolver esse problema. O povo está perecendo. Sem um líder, sem uma referência, o que nós vamos fazer? Né? E aí entra o irmão de Moisés no momento que ele também não teve muita escolha. A não ser, então façam dessa maneira. Acharam uma saída. Ou seja, as questões emocionais, o descontrole emocionais nos leva a executar péssimas ideias. São os vazios de que esses vazios que ficam, né, eles dão um lugar exatamente a essas ideias brilhantes. Exatamente. Né? Então, o bezerro de ouro ele pode estar representado no mesmo fogo estranho, que são ideias diferentes, são coisas de fora, são coisas alheias. Nós temos aí em Pirkei Avot que ela define que as massoret ela cercam os mandamentos. São as tradições, são os costumes. E esses costumes eles vão norteando e fortalecendo o mandamento. Quando fica um vazio, uma ausência, porque o negacionismo ele gera esse vazio. Então, o progressismo, em que as pessoas vão abrindo mão desses princípios, elas tendem a deixar esse vazio que dá lugar a essas ideias brilhantes. Que dá lugar a essas ideias brilhantes que ela elimina com toda uma sociedade. Sim. Ela acaba, né? Sim. E essas pessoas nunca mais elas aparecem. A última não, né? Mas uma das grandes ideias brilhantes foi mudar o dia sagrado de localização, de dia. Não é mais o dia sagrado, não é mais o Shabat. Exato. O dia sagrado é o domingo, é a terça, é a quarta, é a sexta, mas não é mais o sábado. Exatamente. Que vazio que foi esse, né? Quando Israel deixou de ser o Knesset, o parlamento que deliberava, que criavam as leis, que definiam as datas, deu lugar a um outro grupo de pessoas que mudaram as leis, mudaram os princípios. Então nunca podemos deixar esse vazio, né? O ensino da Torá, os nossos anciões, os nossos mestres, os nossos rabinos, os nossos livros, os nossos profetas, são eles que dão manutenção a toda essa solidez de que precisamos manter a presença divina sem ideias mirabolantes, sem ideias brilhantes que põem tudo o conjunto a perder. Põe tudo a perder. E o bezerro de ouro, naquele primeiro momento, ele era bonito, né? Porque ele era de ouro, ele brilhava. Valioso. Ele era valioso, ele era precioso. E nós colocamos, muitas vezes, nós carregamos alguns bezerros de ouro que nos afastam da verdadeira vontade do sagrado, do verdadeiro destino do nosso povo, da verdadeira função. Você altera as funções, você altera os papéis por estar apegado a algo que você considere maravilhoso, porque é mais maravilhoso, mais lindo do que a sua ideia é a realização. Exato. É o feito. E é difícil abrir mão de um feito, né? Principalmente de um feito bonito, um feito que reluz, que brilha, que chama a atenção, né? É difícil você abrir mão de um passado cujo ele tenha sido brilhante, né? Tenha sido grandioso, reconhecido, né? Que teve uma adesão. Nós vemos muitos políticos aí falando, porque no meu governo, porque quando eu fui, porque quando eu fiz, porque era isso, porque era aquilo. Ou seja, você está apegado a um passado, você não está apto a mudanças, você não está apto a coisas novas, você se apega àquilo que você foi ou simplesmente às suas necessidades emocionais, né? Porque a manifestação do bezerro de ouro nada mais era
do que uma necessidade emocional do povo. Shimon, conhecemos amigos, né, que fizeram retorno, né, e eles tiveram lá fora, dentro das outras religiões, uma vida de glamour, Sim. de convenções, de viagens, de públicos, de assédios, né, de seguidores. Né? Ele abre um perfil, ele consegue reunir lá 1 milhão de seguidores. Então, quando a pessoa ela se desfaz desse conjunto de vida, né, que ela fala, pô, eu vou me apegar à Torá, à sinagoga, às tradições, né, e ela assume isso aí, muitas dessas pessoas não conseguem preencher esse vazio. Não. Elas ficam perdidas, elas passam a ter crise de identidade terríveis. Imagine, as pessoas que viajam com convenções de outras religiões. Sim. Né? E de repente ela assume a sua identidade judaica e aquele reluzir do bezerro de ouro, né? Da idolatria, daquilo que parece substituir Deus, a pessoa não consegue viver ausente disso aí. Né? Não consegue fazer essa troca. Ô, Shemuel, às vezes, veja que às vezes acontecem coisas tristes, coisas desagradáveis, pela nossa falta de concentração, de atenção e concentração no nosso papel. Qual é o teu papel, Aharon? Olha, vigia o povo para que eles não façam, eu não vou falar a palavra aqui, para que eles não façam besteira. Vigie o povo, não deixe que eles façam besteira. Shaul, teu papel é cuidar da porta. Não deixe ninguém passar por aquela porta. O teu papel, Shimon e Shemuel, é falar no microfone aí. Não parem de falar. Ensinem. Não parem de dizer, não parem de falar. Aí, num determinado momento, porque o tempo vai passando, nós vamos entrando na rotina e nós começamos a sentir certas ausências e nos desconcentramos do nosso verdadeiro papel, né? Do sentido que foi nos dado naquela função, né? Isso funciona muito bem. Um exemplo muito prático disso o cidadão começa num trabalho e nos primeiros meses ele é o melhor funcionário. Ele é o melhor, ele chega antes, ele sai depois, ele faz além do que foi combinado, né? Ele supera. Aí o patrão fala, olha, ele está superando as minhas expectativas. Você tem 90 dias para mostrar. E ele vai, ele faz, e ele é destaque, ele está no quadro lá como funcionário do mês, e ele é o melhor funcionário. Mas as coisas corriqueiras do nosso dia a dia acabam nos distraindo. Em algum momento, aquele bom funcionário passa a ser um funcionário medíocre. Um funcionário médio, que chega no horário, sai no horário, não faz mais do que a obrigação, faz aquilo que foi pedido. Só que a tendência não é melhorar. A tendência é que as coisas se deteriorem. Então, perda. Aí você começa a chegar atrasado, aí você começa a não entregar, você falta, você leva um atestado médico num dia, no outro, você sempre tem uma desculpa e pronto. Você se desconcentrou do seu papel inicial e perdeu a oportunidade, e aí você começa a adorar outros deuses. Você começa a procurar um novo emprego porque você está desagradado com aquela situação, né, de ser um funcionário medíocre, porque quem é funcionário medíocre recebe um salário medíocre também. E aí você já está insatisfeito com aquele salário e começa a procurar emprego dentro do seu trabalho. Porque um finge no horário que faz, exato, e outro finge que acredita. Outro finge que paga. E outro finge que paga. Você começa a procurar emprego no seu horário de trabalho. Tá ali o bezerro de ouro que vai te levar à perdição. Agora, Shemuel, algo que você disse aí e que me chamou a atenção é que o Eterno ele deixou de andar no meio do povo, né? Ele falou, não andarei mais com vocês, vão aí os anjos. E o povo ele se entristeceu de uma forma... É como você ganhar na Mega Sena sozinho em um dia, uma semana, e na outra você saber que aquilo não era teu, foi um engano. Foi um engano. É uma depressão profunda, porque o que Deus propôs depois a Moisés, dizendo, tá bom,
Isso que você disse eu não farei. Não vou destruir o povo. E vou colocar o meu anjo que vá diante de vocês e vocês herdarão a terra. A terra vai ser de vocês e vocês se viram lá. Porque o anjo, Shimon, todas as nações têm anjos. O Brasil Todos. tem. Tem. A escada de Jacob, ele via os anjos subindo e descendo. E são os anjos das nações, os países em ascensão. O anjo com quem ele lutou lá do outro lado do rio era o anjo de Roma, o anjo de Esávio. O Brasil, as cidades, elas têm anjos. O Rótaro, eles colocam lá aqueles símbolos lá nas entradas da cidade. Aquilo representa os anjos que as místicas deles dizem ter. E é verdade, foi o que Deus propôs para Israel depois deles terem tido a experiência de Deus caminhar lado a lado com eles, de forma que Itrô fala assim, uau, o Deus de vocês está acima de todos os outros deuses. E de repente eles perdem tudo isso. E eles sentiram, e lá a Torá diz que eles se entristeceram, se dispuseram de todos os adornos que estavam usando, que foram os objetos usados para confeccionar o bezerro de ouro. Aí Moisés ele começa a correr exatamente atrás desse prejuízo, que vai ser nos últimos 40 dias de Elu, Shimon, de Elu até Tishrei, que são conferidos dos últimos 40 dias do jejum de Moshe Rabbeinu, em que ele conseguiu pedir para Deus o perdão desse pecado e convencer a Deus a andar novamente conosco. Né? Então Deus diz assim, então minhas faces caminhará com vocês, e é quando então nós temos Terumá. Terumá é o presente. Por que fala presente? O presente é para quem? O presente não era para Deus. O presente era para nós. Deus diz assim, uma Terumá, um presente. Então tragam-me ouro, prata e façam Mishkan, e a minha presença divina estará com vocês, no meio de vocês e com vocês. Então isso foi devolvido. Os 13 atributos de misericórdia, ele está nessa porção. Eu tinha um sentimento de Kitsá, um pessimismo, eu não gostava de estudar isso exatamente por esse desastre que acontece, porque parecia tudo estar indo bem e de repente nós voltamos a estaca zero. Mas não, eu passei a ter a compreensão que foi exatamente a forma que os israelitas eles aprenderam a achar o caminho de volta. Ou seja, os 13 atributos de misericórdia, que é o que nós usamos no Yom Kippur, que foi o que Moisés passou a conhecer de Deus, é essa oportunidade de nós termos o perdão, que ele diz assim, que perdoa a iniquidade daquele que se arrepende e faz penitência, e que persegue, até na terceira geração, aqueles que não se arrependem e não faz penitência. Então o Yom Kippur, que diferente de todas as outras festas, é um dia de aflição, de jejum, de angústia, de aperto, de rezas, porque é exatamente que a nossa alma vai se compenetrar em fazer essa avaliação de pedir, né, o perdão de um exercício que aprendemos nesse momento de Kitsá com os nossos pais. Shemuel, num primeiro olhar, né, nós observamos ali a construção do bezerro, tamanha idolatria e muitos pregadores, né, que usam a Torá como base aí da sua religião, né, colocam isso como algo ali abominável, né, usam isso como um dos piores exemplos que o povo de Israel poderia ter dado às nações, mas alguns sábios, existem muitas linhas de interpretação de Torá que nos trazem o seguinte: esse pecado do bezerro de ouro, ele foi um pecado por falta de conhecimento. Ele não foi um pecado intencional, ele não foi um pecado premeditado. A premeditação vamos fazer um bezerro de ouro para substituir a Deus, né? Vamos deixar de adorar a Deus para adorar esse objeto. Não foi isso. Que foi Não foi isso. O que foi lá a construção da Torre de Babel. Foi isso. Foi uma revolução. Exatamente, uma revolução. Uma revolução. Vamos substituir Deus. A questão do bezerro de ouro, ela está muito mais avançada do que simplesmente uma revolução, né? Era uma questão passional. Era uma questão emocional. E é um pecado onde o povo estava inadvertido ainda.
E até por isso, Shemuel, que logo mais à frente nós vemos o povo se arrependendo, chorando, com grande tristeza e surpresa, né, por tudo que aconteceu. Um desastre. E sendo perdoado. O povo foi perdoado. Porque o pecado premeditado, ele não é perdoado. Não há um verdadeiro arrependimento do pecado premeditado. Porque depois, no decorrer da existência do povo, do serviço no templo, as pessoas premeditavam o pecado porque levavam ali o cordeiro, ele era abatido e o seu pecado seria automaticamente perdoado. Até que alguém disse: vocês estão se enganando, achando que esse sacrifício está sendo válido. Porque o pecado passou a ser premeditado. Afinal de contas, havia uma moeda de troca. Mas aqui, especificamente, nesse momento da construção do bezerro de ouro, o povo ainda era muito criança. Né? O povo ainda estava engatinhando na sua reaproximação com o sagrado. Uma experiência muito nova para Era uma experiência muito nova. Né? Então, os sábios nos trazem assim que esse pecado, embora ele pareça ser algo, uma das coisas mais terríveis que o povo de Israel poderia ter feito, não é, não foi. Ainda aconteceriam, e aí aconteceu coisas mais graves do que a construção do bezerro de ouro. Então é interessante nós analisarmos o contexto, esse drama da Parashá Kitzá de todos os ângulos. Não com um ângulo de julgamento. Olha, cuidado! Cuidado para não acabar como o povo de Israel acabou no deserto na adoração do bezerro de ouro. Cuidado quando você diz isso. Cuidado quando você levanta juízo e julga aquele povo, aquela geração, como a geração do bezerro de ouro, que ficou marcada como a geração do bezerro de ouro. Né? Exato. E eles serão perdoados, né? E não serão destruídos. E o motivo até dos 40 anos não foi nem isso, foi uma outra situação que foi considerado mais grave do que essa, que foi exatamente a ingratidão, né? E um reclamar sem motivo. Reclamar sem motivo é pior do que fazer o bezerro de ouro. E isso sim foi nas contas, né? E outra, foi na conta do povo. Isso aí não vai para conta de outros que não aqueles que assumiram a aliança no Sinai. Agora, para finalizar a minha fala, Shimon, eu considero que a superação dessa geração que se envolveram com o Avodat Zará, eles vão superar exatamente na construção do Mishkan. Veja, as pessoas falam assim, eu tive as suas experiências religiosas antes de retornar ao judaísmo. Então ela fala todas as proezas que ela fez, milagres, que ela construiu, curas, quem ela ajudou, o quanto ela contribuiu. E agora, quando ela se depara com a paixão, com a Torá, de aprender, de ensinar os meus filhos, tem aí a Terumá. E a Terumá é uma superação. É uma superação de experiência daquilo que você fez para a idolatria. Tem que ser superado pelo que você faz por Terumá. Por uma sinagoga, por um povo, por uma comunidade, por um grupo de estudantes de Torá, para uma yeshivá. Se você foi grande na construção do bezerro de ouro, na construção do Mishkan, você tem que ser maior ainda. Tem que ser maior ainda. Você tem que construir mais, não é o contrário. Quando você chega, você Binei Anusim, porque nós vivemos numa realidade diferente do que o povo que vive em Israel. Né? O judeu que vive em Israel, ele está numa realidade. O Binei Anusim, ele se encontra noutra. Né? Porque ele tem um passado religioso. Ele tem um passado. Ele não viveu o judaísmo a sua vida toda. Ele tinha uma reza própria que não estava no Sidur. Sim. Nessa casa eu entro, nessa casa eu rezo, mas nem Deus de pau, nem Deus de pedra eu sirvo. Essa reza, ela só foi feita para aqueles que foram forçados, que se tornaram cristãos ou muçulmanos. E aí, esse Binei Anusim, ele vem com os seus feitos. Porque lá eu construí tantas igrejas, né? Eu fundei 20 templos, eu tinha um grande coro, eu vendi uma casa, eu doei para construir eu dei, eu fiz, eu aconteci, eu paguei o estudo do pastor, eu paguei a viagem do pastor para Israel, eu isso, eu aquilo. Aí ele chega, de repente,
ele faz o seu retorno, chega na sinagoga e fala, olha, agora eu vou descansar. Agora eu vou descansar porque eu já fiz. Já fiz o... Né? Ele conta aquilo que ele viveu lá dentro de outra religião como fatos históricos da sua vida judaica. Eu conheço judeus... Isso é fruto, gente, cultural. Isso é fruto aí desse caminho desse caminho de retorno, onde as pessoas dizem o seguinte: eu tenho 40 anos de fé. Eu tenho 30 anos de caminhada. Olha, 40 anos de Torá? Não, pera aí. Você estuda 40 anos Torá? Você então já está no seu 40º ciclo de Torá? Não é bem isso. Não é bem isso. Veja bem, 25 anos eu fui seminarista. Eu fui seminarista, eu fui padre. Fui teólogo. Pastor, Quer dizer, então as suas realizações e os seus feitos em Terumá devem ser maiores do que os seus feitos na construção do bezerro de ouro. Isso é o desafio. Eu acho que é somente através disso que nós obtemos a redenção. Essa superação, né? De merecer. E outra, e a proposta de Deus, ela não forçou a barra, ela falou, de todo aquele cujo coração se move voluntariamente. Mas lá atrás, eles estavam pedindo o seguinte, que a tua divina presença não se afaste de nós. Era um status ter a presença divina caminhando com Israel no deserto. Então, a estes, Deus diz assim, bom, eu vou pedir uma coisa para vocês, um presente, mas só de quem o coração se mover voluntariamente. Ou seja, é aí que foi demonstrada a superação. Né? De tudo que você contribuiu na confecção de um bezerro de ouro, agora você terá de fazer, se isso move voluntariamente no teu coração, para o Mishkan, para o terceiro templo, ou, melhor, a sinagoga em que você reza e participa. É porque você chegar no meio de uma vivência judaica para morrer... Olha, eu já fiz o meu papel nesse mundo aí. Você pode estar com 80 anos, com 90 anos. Você está recomeçando. Exato. Você está recomeçando e terá que recompensar todo o tempo que foi vivido. É óbvio que nós não dizemos também, não estamos insinuando e nem colocando na tua cabeça uma ideia de que você deve rejeitar o seu passado e de que você deve esconder aquilo que você viveu ou que você foi. Principalmente a sua história religiosa. Não. Não precisa você ter orgulho, mas você também não precisa esconder o seu passado. Porque aquilo faz parte de você. O povo de Israel não escondeu o passado. Porque o bezerro de ouro ele poderia facilmente nem estar aqui. Rasgar, né? Ele poderia ter sido rasgado esse capítulo. Né? Um grande segredo do povo de Israel que ninguém sabe. Poderia ser isso. Mas não, está aqui. Poderia ser só um boato. Exato. Olha, se eu tive lá, eu não lembro. Mas não. A história está aqui para ela ser vista e entendida. E é fascinante que em cada ciclo que nós passamos por esta paraxá, nós conseguimos tirar entendimentos diferentes do que nós tiramos no ano anterior. É algo mágico, é maravilhoso. Estudar Torá é maravilhoso. Por isso que o Shabat proporciona isso a você. Você que ainda não tem a possibilidade de um convívio sinagogal, né, de um estudo de Torá, de Shabat, né, na sinagoga, busque isso. Isso faz parte da sua construção. Isso faz parte do seu papel na construção do tabernáculo. É estar aonde o sagrado está. Né? É estar mais próximo da comunidade. Porque, veja, Samuel, o Eterno está em todos os lugares. Sim, é onipresente. Mas ele definiu morada no meio do povo. É o lugar onde ele é percebido, né? Onde a sua divina presença é percebida. Shimon, eu tenho que compartilhar. Muitas pessoas, elas aparecem nas nossas listas de orações da Amidá. Aquilo ali não é um protocolo. Aquilo ali é uma necessidade que as pessoas apresentam. E essas pessoas, elas dão retorno. Elas dão retorno de ter alcançado ali a cura, de situações complicadas, né? De situações até
irreversíveis. De vida ou morte. De vida ou morte. Então isso é apresentado na onde? Na sinagoga, no momento em que a Torá ela sai do Aron HaKodesh, ela é apresentada com muita kavaná pelo Razan e por todas as pessoas, pelo Minyan que reza com eles, né? Por todas as pessoas que nos acompanham das transmissões. Então, é o lugar onde é percebida a presença divina. As mudanças, das pessoas se convencer. Porque, Shimon, é isso que você falou, a pessoa chega na sinagoga e fala assim, eu tive uma mudança eu tive uma mudança a partir desse sábado. Né? Porque ela acrescenta coisas e ela vai evoluindo, né? Ela vai ganhando dimensões de que ela não poderia ganhar em nenhum outro lugar do mundo, senão na sinagoga. Exatamente. Exato. Você depositar a sua fé, que eu acho que o que há de mais sagrado em nós é a fé. Né? Você depositar a sua fé em algo inanimado, em algo que não vai te fazer diferença alguma, né? E não se engane achando que eu estou falando de imagens, de esculturas, não. É em depositar sua fé em coisas inúteis, em afazeres inúteis, em crenças inúteis, né? Isso é uma destruição pessoal. Mas você depositar algo naquilo que é verdadeiramente sagrado, gente, muitas pessoas não têm noção do quão importante, do quão grandiosa é uma estrutura sinagogal, né? Porque ela está rodeada de pessoas, né? E as pessoas, elas avalizam a presença divina naquele lugar. Exatamente. São as pessoas, é um grupo de pessoas que vai chancelar a manifestação divina, a cura, a mudança. Eu vejo que a lista da sinagoga no Sim Brasil, a lista de Amidá, ela está quase maior que a própria Amidá. Ela está quase maior que a própria Amidá. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte. Essas pessoas que reconhecem a grandiosidade de Hashem, de Deus, né, que admitem que poderão ser curadas, que irão ser curadas, elas se lembram disso depois? Aí é uma pergunta que eu faço a todos nós. Você fez por onde? Você recompensou a comunidade? Você agradeceu a Deus em forma de tzedakah pelas bênçãos que você recebeu? Porque o seu nome foi colocado num dos momentos mais importantes do Shabat. Exatamente. Você lembrou depois de agradecer ou você simplesmente foi embora rindo de alegria da sua cura e nunca mais voltou a acompanhar um serviço sinagogal? Exato. Porque a ingratidão, ela permeia a necessidade também. Ô Shimon, o Misheberá que você tem no teu Sidur em casa, você pode conferir. O Misheberá para os enfermos, ele só é feito mediante uma ação meritória de tzedakah. Então a pessoa que precisa estar naquela lista, não é qualquer dor de cabeça, uma enxaqueca, que nós colocamos o nome na lista. Exatamente, tem que ser algo relevante e que você precisa de fato de uma luta e de uma ajuda externa. Porque veja, essa paraxá aqui é como o Shimon aqui representasse a presença divina e determinasse uma coisa contra. E Moisés, o que ele conseguiu fazer? Ele falou, reverter o resultado. Não destruirás esse povo. Olha que Moisés foi ousado a ponto de falar assim, arrependa-te do mal. Do mal que causarás. Do mal que você pensou em fazer. E Deus, ele diz assim, isso, farei o que você disse. Ou seja, não vou destruir. E depois Moisés consegue emplacar novamente de que Deus mude também a decisão de não caminhar mais com o povo. E isso é feito pelo Razan. O Razan sobe ali em cima com o nome de todas aquelas pessoas no peito. Com a presença de um minyan. Com a presença de um minyan. Porque se não tem minyan, não tem Amidá. Diante da Torá. E ele apresenta todas aquelas causas e situações de decretos que já foram determinados contra essa pessoa. E o Razan está falando assim, Hashem, tenha misericórdia. Mude esse mal que está sobre essa pessoa. Mude esse decreto. Olha, o fulano está com câncer terminal, já está decretado, mas nós estamos aqui pedindo, essa comunidade está aqui avalizando e pedindo para que esse decreto seja modificado. Eu fui abordado por um casal... Olha a profundidade disso aí. Um casal em São Paulo que falou, Shmuel, eu já gastei 2 carros populares para ter um filho. Coloca o nosso nome na oração. Já tinha desistido, né? Então, ou seja, é isso. São coisas assim extremamente relevantes em que
Isso saiu fora da mão da medicina. Não é banal, gente, não é banal. Não é uma situação banal como pode existir nas demais religiões, não tem problema. É uma questão funcional dessas religiões. Mas não é banal. Vou levar teu nome lá para no coteiro. Tem um cara, né? Vou levar teu nome lá para orar por você na minha sinagoga. Não é bem por aí. A pessoa tem que ter os méritos, ela tem que ter uma história, o porquê. E ela tem que entender o contexto sinagogal. Ela tem que entender. Shemuel, não pode ter naquela lista nomes de pessoas que nunca ouviram falar do que é uma sinagoga, do Deus de Israel. Não. Né? Você não vai pegar o nome da sua tia, da amiga, da tia, da comadre, da irmã de um conhecido teu. Você não vai fazer isso. Existe contexto. Existe um contexto para você estar inserido em todo esse processo. É sério, pessoal, é muito sério. O sogro de Moisés, o Shaul quer ir embora, só um minutinho. O sogro de Moisés, ele era um idólatra. Um idólatra. Ele precisou fazer parte do contexto judaico para que ele fosse aceito, para que ele fosse tivesse ali os direitos dos filhos e filhas. Ele precisou fazer parte do contexto. Não bastou ele falar para Moisés, ore por mim na sua sinagoga. Ele precisou caminhar no deserto. Ele precisou caminhar no deserto, ele precisou ir à sinagoga, rezar, ele precisou fazer de tzedaká, ofertar sacrifícios. Sim. Ele teve que fazer por onde? Aí sim. Então, colocar o nome na Amidá, talvez para você que seja emocionado, se emocione, né, com aquilo ali, com aquela vivência que é linda, que é bonita, passe a ser algo comum. Não, mas tem o nome lá. Pô, vou colocar meu nome lá, meu. Não é bem por aí. E não se aproveite da boa vontade comunitária. Porque é algo muito profundo, Shemuel. Não é para conseguir um emprego, né? Poxa, pessoal. A pessoa tem um curso. A pessoa tem um curso, tem uma formação, tem uma qualificação. E, obviamente, ela está tendo dificuldade com tudo. Fala, eu fiz toda a minha parte, agora só falta achando que conseguir. Aí tudo bem. Agora, a pessoa que não se qualifica é outra coisa. E uma família chegou para mim e falou, coloca o nome do meu esposo, do meu filho João, do Betrano, do Zicrano. Falei, não, eu vou colocar o nome do chefe da família, que é o teu esposo. Ele precisa do emprego? Precisa? Precisa. E ele é que abençoa os filhos. Ele e você que abençoa os filhos. Eu não coloco o nome de toda a família. Não vamos prolongar aquela lista mais do que a própria Amidá. Shemuel, e os nomes que nunca saem da lista, eu tenho uma curiosidade. Será que não estão recebendo a bênção? Ou vivem cheio de problemas? Porque as pessoas gostam de gratuidade, né? Se ela pudesse escrever ali no Auxílio Brasil, no Bolsa Família, e se tiver um outro lugar ali que ela possa pôr o nome dela, ela coloca. Olha, se você tem o seu nome no Bolsa Família, se você tem o seu nome da Amidá, é porque está faltando algo para você. Não, são casos crônicos mesmo. Né? Então se coloque nessa posição se realmente você precisa. Se realmente você tem essa necessidade de se envolver em algo que é extremamente sagrado, que é o serviço sagrado, que é o serviço espiritual, que é essa manutenção. Então, Shemuel, olha quantos aspectos, quantas coisas nós conseguimos analisar num bate-papo, né? E nós voltaremos. Quero pedir para que você, daqui a pouco vai começar o Kabbalat Shabbat, você está nos acompanhando aqui na TV Anuncim Brasil, vai começar o Kabbalat Shabbat, o recebimento deste sábado, mas desde já, deixa o seu like nesse vídeo, sua curtida, né? Compartilhe, né, nos grupos, seja parte ativa, seja engajado no serviço sagrado. Seja engajado, você não está deixando ninguém mais rico e nem mais pobre. Você está se engajando com coisas sagradas. Tem aí 6 dias para publicar as mensagens, os memes do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, mas um dia tire para publicar coisas sagradas. Não tem problema.
Ótima ideia. Não tem problema. Lá no meio das piadas, do que você compartilha, aparece o serviço sinagogal. Né? Faça. Se engaje conosco no desenvolvimento dessa comunidade brasileira de Bnei Anussim, de judeus marroquinos, portugueses, espanhóis, de todas as nacionalidades. Porque o pessoal do Bezerro de Ouro são engajados. Mas eles são. Eles sempre aparecem à frente, né? Eles estão. Então, esse engajamento tem que também ser superado. E o Hanan Shaul, as suas considerações. Bem, estudem a paraxá que enviamos para vocês. Essa paraxá que eu mandei essa semana tinha 9 folhas de comentário. Caramba! Os mais diversos rabinos. E isso enriquece a tua vida espiritual, a tua elevação, a elevação da tua alma, porque são conhecimentos que, creio eu assim, que foram inspirados para poder escrever, visando o teu crescimento, visando o teu desenvolvimento espiritual. Estas coisas que vocês ouviram hoje e outras mais serão comentadas pelo nosso Rosh, pelo nosso Moré, no sábado. Serão comentadas pelo mais competente Minyan. Exatamente. Através do Minyan também. Shemuel, nós estamos em Portugal. Como que está se desenvolvendo ali? Um último aviso. Uma ótima ideia. Shimon, estamos ali com um grupo, nós mandamos lá uma família, que o Razan e o Shamash da capital paulista, para atender brasileiros que estão em Portugal. Então, hoje, a comunidade de Belmonte é uma comunidade de remanescentes de Ben Anussi, mas já foi assumido pela Rabanut, e logo esses brasileiros que estão em Portugal têm muita dificuldade de serem acolhidos, né? Então, os critérios acabaram sendo assumidos aí pelo judaísmo organizado. Agora, o Anussim Brasil vai ter, já tem esse grupo organizado em Portugal, e você pode entrar em contato conosco para saber como participar, como interar, como fazer parte dessa organização que vai receber os brasileiros em Portugal. Veja bem, um lugar para rezar, né? Tem muita gente procurando um lugar para rezar. E é simplesmente um lugar para rezar. Um lugar para rezar. Um lugar para rezar, para o Pessa, para todas as outras festividades. E aproveitando, no dia 18 agora, no próximo final de semana, nós estaremos em Belo Horizonte para mediar o acolhimento que está sendo feito pela comunidade Anussim Kehillah Or de Belo Horizonte. Então essa comunidade estará acolhendo todos os judeus, todos os sefaraditas mineiros, né, que poderão participar e interagir juntamente com essa comunidade aí em Belo Horizonte. Muito bem, sejam todos bem-vindos à Casa dos Bnei Anussim. Fique agora com a nossa programação, Kabbalat Shabbat. Aproveite esses momentos de conexão, né, para se elevar espiritualmente, para se conectar com o que é sagrado. Aproveite essa oportunidade. E mais uma vez, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like, o joinha, a curtida. É muito importante, você não tem noção, é muito importante que você deixe o seu like no vídeo. Um abraço a você e siga conosco aí na programação especial de Shabbat. O Shabbat aparece e vamos recebê-lo.